Fala, meu lindo, minha linda, tudo bem com você? Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. O tema é esse mesmo. Oi, Deus, sou eu de novo. Eu quero muito que você fique comigo até o final. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Nosso sonho é chegar em 10 milhões e falta pouco. E você pode nos ajudar. Se você ainda não curtiu o vídeo, curte, comenta, manda para todo mundo. Afinal de contas, é tudo sobre Jesus e é para vocês, para nós. Então, quanto mais longe chegar essa palavra, melhor. E por falar em palavra, vamos para ela. Aleluia! Vocês estão animados ainda? Que bom! Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, capítulo de número 11, versículo de número 9. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, capítulo 11, versículo de número 9 diz: E eu vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e me encontrarão, batam e abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abrirá. Aleluia! Eu confesso que eu fiquei pensando muito depois do dia que eu ouvi essa frase. Eu devo ter ouvido em algum lugar ou de uma outra forma, mas depois que eu ouvi, eu fiquei com aquilo. Oi, Deus, sou eu de novo. Quantas vezes nós oramos sobre as mesmas coisas? Quantas vezes nós já dedicamos um tempo em oração para falar a mesma coisa que foi repetida centenas de vezes em nossas orações? E a loucura é que a quantidade de vezes que pedimos é infinitamente superior à quantidade de vezes que agradecemos depois de receber aquilo que a gente pediu. E tá tudo bem, já tem uma mensagem falando sobre isso no canal, mas eu revisitei algumas coisas na nossa história, na palavra, sobre a importância de insistir em oração. Essa palavra insistência ou insistir, ela é correlata com essa leitura que fizemos, porque o último imperativo, o último verbo é batam, e quem bate insiste. Eu não sei se você tem a mesma percepção do que eu, porque hoje mudou muito, né? Hoje você vai e chama no interfone, não é verdade? Então você dá um toque, e o toque que você dá chama várias vezes. Mas a oração não é igual. A oração é como o velho modo de chamar alguém. Aí você esperava um pouquinho, lembra? E ninguém vinha. Aí você, até que alguém ouvisse. E sempre foi dessa maneira. A questão que me incomoda nesse exemplo é: quer dizer que eu oro e eu preciso insistir porque talvez Deus não me ouviu na primeira vez? Entende que, de acordo com a maneira que a gente constrói o exemplo, ele pode prejudicar a nossa compreensão sobre o que significa insistir em oração? E para isso a gente precisa olhar para exemplos práticos, a gente precisa olhar para a palavra, encontrar alguém que insistiu em oração, o que isso aconteceu e quanto isso vale a pena. Porque tem uma coisa, tem pessoas que desistem rápido demais. Tem pessoas que têm a facilidade de simplesmente abandonar e deixar para lá. Essa palavra deixar para lá não pode combinar com a gente. A gente tem que ser insistente
insistente. Tem um texto da palavra que Jacó encontrou-se com um anjo e a frase dele é: eu não te deixo sair daqui enquanto a minha bênção eu não receber. Sabe, a gente tem que ter a noção e a coragem e a ousadia e a fé de dizer: eu não vou parar de orar enquanto aquilo que eu orei seja a realidade da minha casa. Eu vou orar hoje, vou orar amanhã, depois de amanhã e depois do amanhã, até que o Senhor Deus do céu se importune comigo e porque não sou eu que estou falando, é Ele que está dizendo: pode me incomodar, pode me incomodar. Oi Deus, sou eu de novo. Aí Deus diz: sério, não sabia. Deus te conhece tão bem que você tem que ter até vergonha um pouco, porque aquilo que a gente esconde, Deus conhece. Sabe quando você entra no quarto, tranca a porta, se esconde debaixo da cama, do colchão? Hoje nem tem mais isso, né? Hoje é tudo cama box. Mas sabe, no lugar mais oculto que você for, Deus conhece. E eu vou te falar, essa lição de oração, eu já falei centenas de vezes sobre a minha mãe, e eu nunca vou deixar de falar sobre ela, porque para mim é inerente, uma coisa conecta com a outra. Quando eu falo de oração, eu preciso lembrar da minha mãe, porque afinal de contas eu sou uma oração da minha mãe. E é isso que às vezes a gente esquece, que você é o motivo de oração de alguém que talvez já foi respondido. Sabe o que talvez você não sabe? É que talvez estar aqui hoje é o motivo de oração de alguém que foi respondido. Todos os apelos que eu faço, todos, eu consigo ver que quando alguém se levanta, junto consigo os joelhos também se levantam, de pessoas que estavam orando nas suas casas para que Jesus salvasse aquela pessoa que era tão amada. Sempre tem uma oração sendo respondida. E existem orações que a gente não sabe que foram feitas, mas que estão sendo respondidas, e que Deus é especialista de responder uma oração centenas de famílias de uma vez só. Porque talvez você não sabe, e eu também não tenho a dimensão, mas quando uma pregação dessa vai ao ar, milhões de pessoas assistem, e tem gente que por conta de uma palavra que chega na hora certa é transformada. Você acredita nisso? Sim ou não? Você acredita, sim ou não? Mas sabe qual é a loucura disso? Orações são respondidas, amém, mas tudo começou na oração de uma mulher. Porque para mim é assim que aconteceu o negócio. A minha mãe dobrou os joelhos pela nossa família e só levantou os joelhos quando Deus salvou toda a nossa casa. Então eu só estou pregando hoje porque Deus respondeu mamãe. Pronto. Oi Deus, sou eu de novo. Meu pai, Jesus salvou primeiro. Minha mãe orou anos por ele. É a minha história, nem todo mundo sabe, mas meu pai orou, foi alvo de oração da minha mãe por muito tempo. E a loucura é porque minha mãe orava e meu pai permanecia igual. E é louco isso, insistir em algo que parece que não tem saída, insistir em algo que parece que o correto é desistir. Quando a gente olha para a palavra, isso também acontece. Há uma mulher chamada Ana que não pode ter filhos, e o próprio marido dela disse: ei, chega com esse sonho, eu sou para ti mais do que 10 filhos, você não precisa disso. Para de sonhar, para de pedir, não vai rolar. Na contrapartida tem uma mulher chamada Penina que diz para ela: eu tenho filhos, você não tem. Para de orar.
para de dobrar os teus joelhos e insistir a Deus aquilo que não vai acontecer. É isso que gritam para nós. É isso que gritavam para minha mãe quando a minha mãe orava pelo meu pai, e ela ia para alguns lugares e as pessoas diziam: você é divorciada? Não, ela estava lutando pela restauração, e as pessoas estavam dando sentença sobre a nossa casa. Você é divorciada? Ela dizia: não, sou casada. E cadê o teu marido? Está vindo. A insistência na oração me faz ver pelos olhares da fé aquilo que a razão e a lógica não têm a capacidade de me apresentar. Orar é abrir o coração para o Senhor e dizer: Deus, eu sei que o Senhor sabe, mas eu preciso saber e colocar em palavras aquilo que eu estou sentindo. Eu tive um episódio essa semana. Eu tive um problema pessoal com uma pessoa que é um amigo. Infelizmente aconteceu, algumas decisões foram tomadas, episódios aconteceram, e eu ia preparar a mensagem da série. As mensagens eu estava para preparar, e antes de eu preparar, eu falei: não, eu não consigo, eu quero conversar com essa pessoa. E eu liguei para ela e falei: por gentileza, podia vir aqui, eu queria conversar contigo. E ele foi. E eu vou te dizer, não resolveu nada o problema, mas eu aliviei o meu coração, porque eu coloquei para fora. E esse é um negócio que a gente tem que aprender. A oração é a terapia mais poderosa que existe. Sabe por quê? Porque tudo aquilo que está engasgado você coloca para fora. Nem que seja com lágrimas, nem que seja com balbuciar de palavras, nem que seja gritando, mas quando você coloca, você se liberta, você libera aquilo que estava estancado dentro do teu coração. Oração é bom para quem é respondido, e também é bom para quem demora para ser respondido, porque quanto mais você fala, quanto mais você coloca para fora, mais aquilo se torna audível para você. Minha mãe, ela orou 8 anos pelo meu pai. Quanto tempo? 8 anos. Quanto demora para passar 8 anos? Se você estiver feliz e bem, passa rápido. Mas se você estiver no meio de uma prova, 8 anos parece 80 anos. E a nossa casa viveu, parece que 80 anos afundada em tristeza, em angústia, em notícias ruins que vinham uma atrás da outra. Mas enquanto todos nós desistíamos, a minha mãe continuava orando. Enquanto Eucana desistia, Ana permanecia sonhando e orando e clamando e buscando. Enquanto Penina zombava, ela permanecia ativo, porque a oração mantém a chama acesa. A oração mantém o nosso olhar na direção certa, enquanto a desistência nos baixa o olhar e nos faz desistir daquilo que é promessa de Deus. A oração nos conecta com aquilo que o céu está dizendo ao nosso respeito. Quando dobramos os joelhos, temos 3 fases: a que não conseguimos dizer nada, a quando conseguimos contar tudo, e quando nos calamos e Deus começa a falar. Eu vou dizer de novo para você não esquecer: oração tem 3 fases: a que eu não consigo dizer nada, a com que eu consigo dizer tudo, e aquela que eu não consigo falar nada, porque Deus assume a ponta e começa a falar o meu coração. Eu vou dizer para você nunca mais esquecer: quando eu não consigo, quando eu consigo e quando eu não posso, porque Deus começa a falar. Existem estágios, e talvez a gente vive exatamente isso. Às vezes tem dias, e eu sou assim, eu não sei como você é, mas eu tenho um problema grave de concentração. Eu demoro para me concentrar, eu preciso colocar um fone no meu ouvido, eu preciso que todo mundo fique quieto. Se alguém mastigar chiclete, eu fico ruim. Eu preciso de silêncio. Eu me lembro de quando eu aceitei Jesus, que a moda era ir no monte orar. Todo mundo ia no monte, irmão. Eu ia para o monte, mas eu não ia para o monte dos irmãos do monte. Deu para entender o que eu acabei de dizer? Eu fiquei confuso agora. Porque era muita barulheira, era muito e povo, e profecia, e tiro, bomba. E eu só queria falar com Deus. Aí eu me lembro que eu descobri uma picada no monte,
que eu pegava assim um caminhozinho para a esquerda e caminhava uns 5 minutos e chegava no lugar onde eu ouvia só um ruído lá de cima. E eu dobrava os meus joelhos. E eu fiz tantas orações naquele monte e que hoje já são realidade. Quantas coisas eu orei um dia e que eram meras orações e hoje são testemunhos. Porque eu quero que você creia que se a oração não acabar, ela vai se tornar um testemunho. Eu vou repetir: a oração, quando não acaba, vira testemunho. Ana entrou no templo, dobrou os joelhos. A Bíblia diz que ela passou por Eli, que era o sacerdote, num desespero tão grande que ele pensou que parecia que ela estava embriagada. A Bíblia diz que ela dobrou os joelhos e a oração dela foi um balbuciar de palavras, quando a dor é mais forte do que o poder da palavra, sabe, do que sair a voz. E a Bíblia diz que Deus do céu ouviu a oração de Ana. Aí você vai dizer: David, mas ela balbuciava palavras. Pois bem, Deus vai além das nossas palavras. Deus conhece o som das nossas lágrimas. Deus conhece a batida do nosso coração. Deus conhece o grito da nossa alma. Deus conhece além e vai além. E quando dobramos o joelho e simplesmente dobramos o joelho, nem sempre a palavra sai. Deus consegue ouvir a oração inteira, porque conhece o nosso coração. Eu quero que você nunca esqueça: Deus ouve as orações cujo qual as palavras não são as melhores, mas que o coração é sincero em falar tudo aquilo que está sentindo. Tem dias que eu dobro os joelhos e eu não consigo falar, mas o meu silêncio conta uma história muito linda para o Senhor, e às vezes desesperadora, e às vezes precisando de um clamor e de um socorro. E o Deus que eu sirvo olha para mim e diz: oi, lindo, tá aqui de novo? Que bom que você não desistiu, porque na hora certa toda oração vira um testemunho. A minha mãe orou 8 anos, até que um dia o Espírito Santo visitou ela no momento de oração. E eu vou te dizer, irmão, minha mãe não é normal orando, não. Normal é a gente. Minha mãe é sinistra. Minha mãe, um dia eu fui orar na igreja que ela estava orando, e eu fui de secreto. Ela orava de manhã cedo, era uma oração que ela ia às 8, só ela e alguns irmãos da igreja. E eu me lembro que eu dobrei os meus joelhos atrás dela sem ela perceber. E eu ouvi a oração dela, e eu não consegui mais orar. Ela orou 30 minutos, que foi o tempo que eu permaneci. E os 30 minutos ela contou detalhe da minha vida para o Senhor, que eu nem sabia que Deus sabia e que ela conhecia. E naquele dia eu saí do templo, daquele lugar, dizendo: Deus, me ensina a orar igual a minha mãe ora. Oi, Deus, me ensina a ser igual a minha mãe. E está aqui de novo, e de novo, e de novo. Um dia minha mãe chegou em casa e falou para o meu pai: Hamilton, o Espírito Santo falou comigo, hoje Ele vai falar com você. Meu pai olhou para minha mãe, ficando doida. Saiu de casa, e quando ele entrou no carro, o Espírito Santo entrou dentro do carro. Meu pai começou a chorar muito, e ele fez uma pergunta para o Espírito Santo: aonde foi que eu errei, que tudo se perdeu? E 8 anos de oração da minha mãe foi respondido em uma tarde dentro do carro. Meu pai voltou para casa, eram 6 horas, eu estava indo para o colégio. Ele disse: quando você chegar em casa eu quero falar contigo. Eu nunca tinha visto aquilo. Eu falei: tudo bem, eu não sei o que é, porque eu já apanhava. Se fosse alguma coisa que eu tinha feito, eu já tinha apanhado. Então eu fiquei confuso. Então voltei para casa no final de noite, eu, minha irmã, minha mãe. Meu pai sentou na nossa frente e falou: Deus falou comigo hoje. E todo mundo começou a chorar, inclusive a minha mãe. E ele disse: eu quero pedir perdão para todos vocês. Eu nunca havia visto meu pai chorar, muito menos pedir perdão.
Mas a minha mãe durante 8 anos havia enxergado isso acontecer. Só eu que não. Mas 8 anos alguém durante todos os dias, durante todas as orações, estava clamando por aquela cena. Sabe qual é a loucura? A gente vive aquilo que alguém já enxergou, aquilo que alguém já orou durante muito tempo. Só que chegou a hora de alguém viver aquilo que os nossos olhos da fé já começaram a enxergar. Sabe o que eu quero que você entenda, meu lindo? Não existe nada que Deus não possa fazer. Não existe oração que Deus não possa responder. Não existe milagre que seja impossível para o Senhor. Portanto, se Deus pode, continue orando, insistindo, buscando, porque quem bate a porta se abre, quem busca ele encontra, acha. Portanto, insiste todos os dias. Oi, Deus, sou eu de novo, até que o dia que tudo aquilo que você disse no secreto publicamente Deus realizar. Toda oração pode se tornar um testemunho. Minha mãe orou, Deus deu a salvação da minha casa. Só que o que a mãe não sabia, o que viria depois. Sabe o que é o louco disso tudo? Eu não vou falar de mim, porque eu sou uma poeirinha no meio de um oceano. Mas eu quero falar de Ana. Ana orou por um filho. E sabe o que Ana não sabia? É que Israel orava por um sacerdote. Saiba que quando Deus responde a alguém, Deus não respondeu uma pessoa, Deus respondeu uma geração. Deus nunca vai dar algo para o homem que o fim seja Ele próprio. Tudo que Deus faz por mim, Deus faz por nós. Quando Deus respondeu Ana, ela parou de chorar. Israel secou a lágrima e nem sabia por quê. Mas dias após, meses que se passaram, anos que chegaram, o menino que era a resposta de Ana se tornou a resposta de Israel. Não pare de orar. Não desista de orar, porque talvez aquilo que você tem buscado em oração seja difícil e impossível aos teus olhos, mas que para Deus é simples demais. Mas continue buscando, continue insistindo, porque quando vier a resposta, vai surpreender você, vai surpreender todos que estão à volta, e o testemunho da oração será muito maior do que os dias de joelho dobrado que você passou. Jeremias capítulo 33:3 diz: clama-me, eu responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que ninguém sabe. Em nome de Jesus, Pai, é assim que queremos viver, em contato contigo. Mesmo quando faltam palavras, estaremos na tua presença, clamando pela tua direção e socorro. Continue conosco, Senhor. Permaneceremos batendo. E não importa, o Senhor pode até incomodar-se um pouco, mas a gente vai estar todos os dias, enquanto houver fôlego. Oi, Deus, sou eu de novo. Amém.